À meia-noite, o som urgente de uma batida desesperada soou na minha porta. Era meu neto de 14 anos, com angústia visível no olhar, carregando a irmã de 4 anos nas costas. Por favor, vovó, salve-nos, ou pelo menos minha irmã, da minha madrasta, ele implorou ao entrar na casa de meu filho. Fui confrontado com uma verdade preocupante. Liguei para a polícia, desencadeando uma viagem tumultuada que levou a uma conclusão que nunca poderia ter sido prevista. Simone acordou abruptamente, com o coração batendo forte no peito enquanto ela lutava para recuperar o fôlego. Suor frio escorria de sua testa, sua mente ainda imersa nas sombras do pesadelo que a atormentava. No sonho, seus netos Julien e Clara estavam diante dela, com medo nos olhos, as mãos trêmulas estendidas para ela, implorando por ajuda na escuridão circundante. Vovó, por favor, salve-nos, suas vozes ressoaram como uma lamentação assustadora. Seu coração se partiu com a angústia das crianças, mas ela se sentiu incapaz de alcançá-las, presa em um pesadelo sem fim. Quando Simone acordou, ela sentou-se tremendo na cama, as imagens do pesadelo ainda brilhando diante de seus olhos. Ela sabia que esse sonho não era mera coincidência, a avó sentiu uma ameaça iminente, algo que punha em perigo a segurança e o bem-estar dos seus netos. Na manhã seguinte, enquanto tomava um gole de café, Simone não conseguia ignorar a agitação que a consumia. Ela decidiu convidar o filho Antoine e os netos para almoçar com ela, para garantir que tudo estava bem, mesmo que seu lado racional tentasse negar a ligação entre o pesadelo e a realidade. Quando chegaram, as preocupações de Simone aumentaram. Ela notou um clima tenso e o comportamento reservado de Julien. Preocupada, ela tentou conversar com os netos enquanto o pai estava ao telefone, mas os filhos permaneceram em silêncio. A avó preocupada decidiu abordar a situação de forma mais sutil, tentando criar um ambiente descontraído perguntando sobre a escola, os amigos e suas atividades favoritas. Mas mesmo com a sua abordagem gentil, os netos continuaram relutantes em partilhar quaisquer detalhes. Anteriormente, eles eram muito entusiasmados e sempre contavam histórias sobre o seu dia, mas algo mudou. A avó até atribuiu esse novo comportamento à dor deles, mas seu coração lhe dizia que havia mais do que isso. Julien e Clara passaram a maior parte da vida com a mãe, uma mulher amorosa que sempre se dedicou a dar-lhes o melhor, mesmo em meio às dificuldades de um difícil divórcio com Antoine, seu pai. Mas a vida desferiu-lhes um duro golpe quando a mãe faleceu após uma doença implacável. A perda dela deixou um vazio profundo em seus corações, deixando-os repentinamente sem ela, com a tristeza e a dor pesando sobre seus ombros. Julien e Clara tiveram que enfrentar uma nova realidade. Seu pai, Antoine, antes distante e ausente durante a maior parte de suas vidas, agora tinha a custódia deles. Ele, que antes só aparecia nos finais de semana para passeios esporádicos, agora tinha a responsabilidade de cuidar dos filhos em tempo integral. A transição para a casa do pai foi repleta de desafios. Julien, o mais velho, assumiu o papel de protetor de Clara, sua irmã mais nova, em meio à dolorosa ausência da mãe e à estranheza de morar em um novo lar. Lá, encontraram um pai que mal conheciam e uma madrasta com quem já haviam trocado poucas palavras. Antoine teve que enfrentar o desafio de equilibrar suas novas responsabilidades com os filhos enquanto tentava construir um vínculo forte com eles. A presença da madrasta, Camille, complicou ainda mais a situação. A entrada dos filhos na vida de Antoine e Camille trouxe uma dinâmica difícil. Camille enfrentou um misto de emoções com a presença inesperada dos enteados. Para Camille, Julien e Clara representavam uma interferência em sua vida conjugal, dividindo as atenções e os planos futuros do casal. A presença dos filhos era um lembrete constante das responsabilidades imprevistas de filhos que não eram seus, gerando ressentimento e frustração.
Esta tensão subjacente na dinâmica familiar criou um ambiente hostil e desgastante para todos os envolvidos, embora velado, pois Antoine acreditava que estava tudo bem. Madame Simone, como avó amorosa e atenciosa, não podia mais ignorar os sinais preocupantes emanados dos netos. Observando as crianças ficando cada vez mais silenciosas, percebendo seus rostos pálidos e cada vez mais magros, a avó não conseguia mais permanecer passiva. A turbulência no seu coração levou-a a procurar a orientação divina e, nas suas orações silenciosas, ela clamou a Deus por sabedoria e luz para iluminar o caminho sombrio dos seus netos. Foi então que ela teve o pesadelo dos netos pedindo ajuda, o que ela interpretou como uma resposta e confirmação de seus sentimentos ruins. Madame Simone, sabendo que as perguntas e as conversas não levavam a lugar nenhum, começava gentilmente, sempre que tinha oportunidade, a falar aos netos sobre coragem, fé e a importância de enfrentar os desafios da vida. Ela enfatizou que mesmo diante de gigantes assustadores, o bem sempre triunfou sobre o mal. Sem querer semear intriga, Madame Simone escolheu cuidadosamente as palavras ao abordar o assunto. Ao mesmo tempo, a avó alimentava a esperança de que, ao falar sobre coragem e enfrentar desafios, os netos sentissem que tinham um porto seguro na família, alguém em quem pudessem confiar e confiar. Ela queria que Julien e Clara entendessem que eles eram não abandonados. Sua intuição, embora não fosse uma evidência concreta, sussurrava que algo estava errado, e ela se armou de amor e coragem para proteger o que amava. Um complicador era que Antoine estava constantemente em viagens de negócios, deixando os netos aos cuidados dela e da madrasta. Madame Simone sempre pedia para visitar a casa do filho, mas Antoine sempre dizia que ele estaria fora e Camille estaria muito ocupada. Da mesma forma, Camille frequentemente recusava visitas à casa deles, o que era muito estranho. Simone se dedicou a oferecer apoio incondicional a Julien e Clara. Ela os envolveu com amor e ternura, esperando que estas demonstrações de afeto criassem um ambiente propício para os netos partilharem as suas preocupações e medos mais profundos. Certa noite, quando a avó já se preparava para descansar, o silêncio da casa foi quebrado pelo som urgente de uma batida na porta. Surpresa, ela correu para atender, apenas para encontrar Julien, seu neto mais velho, com Clara, sua irmã de 4 anos, agarrada a ele, chorando e visivelmente desesperada. Os olhos de Julien refletiam uma angústia profunda enquanto ele gaguejava palavras fragmentadas, pedindo ajuda. Clara, ainda sonolenta e assustada, agarrou-se ao irmão, buscando conforto na escuridão que o cercava. Vovó, por favor, salve-nos, ou pelo menos minha irmã, da minha madrasta, disse Julien com lágrimas escorrendo pelo rosto. Com o coração pesado, Madame Simone recebeu os netos e os levou para dentro. Julien, entre soluços, começou a contar como conseguiu escapar da madrasta. Ele revelou os momentos de tensão que viveu com Camille. Vovó, você se lembra quando nos disse para enfrentarmos gigantes com fé e coragem? Por isso peguei minha irmã e vim aqui correndo, disse Julien entre lágrimas. A avó, agora plenamente consciente da gravidade da situação, ouviu atentamente e confortou os netos o melhor que pôde. Assim, ela confirmou que o que ela pensava não estava simplesmente na sua cabeça. Sem hesitar, ela colocou os netos no carro e confrontou Camille. Madame Simone sentiu uma opressão no peito ao estacionar o carro em frente à casa do filho, um senso de urgência a incentivou a agir. Ela apertou a campainha e, assim que a porta se abriu, Simone entrou em casa em busca de respostas. O vislumbre inicial da casa trouxe uma enganosa sensação de normalidade. Tudo estava meticulosamente arrumado e limpo, uma fachada de tranquilidade escondendo o turbilhão de problemas que aguardavam nos outros quartos. Porém, ao entrar no quarto das crianças, o coração de Madame Simone se partiu de dor e indignação. A cena diante de seus olhos era um testemunho sombrio da cruel negligência a que seus netos foram submetidos.
2 colchões no chão, roupas ainda guardadas nas malas desde que chegaram, meses atrás. Era uma imagem de abandono e desespero que a avó não conseguia compreender. A raiva cresceu dentro de Madame Simone quando ela confrontou Camille, exigindo respostas pelas condições deploráveis em que se encontrava o quarto dos netos. "Por que você está fazendo isso com eles?" a avó perguntou com a voz embargada. A madrasta, sem palavras, permaneceu em silêncio, sem apresentar justificativas para a situação precária em que viviam as crianças. A indignação de Madame Simone só aumentou quando ela entrou na cozinha e viu trancas nos armários e na geladeira. Foi uma revelação cruel e chocante da negligência da madrasta. Julien, o neto mais velho, foi encarregado de cuidar da irmã mais nova, mas enfrentou obstáculos cruéis, privado do mínimo para sobreviver. Determinada a agir e proteger os netos, Madame Simone chamou a polícia, enfrentando a crueldade e a impunidade que reinavam naquela casa. Porém, Camille tratou a situação com desdém, perguntando: "Você vai me denunciar? O que você acha que eles farão? Você não pode provar nada." Mas quando a polícia entrou na casa, Julien aproveitou a oportunidade, envolvido num ato de coragem e dor. Ele revelou as marcas cruéis que sua madrasta Camille havia deixado em seu corpo e no de sua irmã, evidência da brutalidade silenciosa que enfrentavam todos os dias. Foi um choque para os presentes. Eles então questionaram Julien sobre por que ele não havia denunciado sua madrasta antes e, com palavras chorosas e desesperadas, ele disse: "Ela nos ameaçou, dizendo que ninguém acreditaria em nós e que terminaríamos em um orfanato por sermos ingratos. Éramos com medo de que nosso pai nos abandonasse, expondo às ameaças que os mantiveram prisioneiros do silêncio por tanto tempo." Antoine, o pai das crianças, ainda estava viajando e aparentemente não sabia dos acontecimentos em casa. Ele provavelmente não entrou no quarto das crianças. Camille, a madrasta, escondia as fechaduras dos armários e da geladeira quando o marido estava presente, trancando-as novamente na sua ausência. Esses sinais indicavam uma tentativa de ocultar a verdade sobre o sofrimento desses enteados. Além de agredir fisicamente as crianças, Camille também as manipulou psicologicamente, mantendo-as reféns de suas brincadeiras distorcidas e assustando-as com suas mentiras. Oprimida pela tristeza e pelo peso da responsabilidade de avó, Madame Simone abraçou os netos com amor incondicional, prometendo estar ao seu lado em cada passo do caminho. Essas palavras reconfortantes ressoaram neste momento sombrio, uma promessa de que juntos encontrariam a luz no fim do túnel. Após a intervenção policial e a revelação da verdade, Antoine, o pai das crianças, regressou da viagem e finalmente tomou consciência da gravidade da situação. Profundamente arrependido por não ter percebido antes, ele prometeu ser um pai mais presente e protetor. Ele se comprometeu a assumir a responsabilidade por seus filhos e garantir que eles nunca mais sofreriam abusos. Ele optou pelo divórcio, tendo descoberto a verdadeira face de sua esposa Camille. Camille foi presa, enfrentando as consequências de suas ações perigosas. A justiça começou a ser feita com Camille afastada. Simone ganhou a guarda legal de Julien e Clara, garantindo-lhes um ambiente amoroso. Ela buscou apoio de profissionais para ajudar as crianças a superar seus traumas e reconstruir suas vidas. Madame Simone, com seu amor inabalável, continuou sendo a rocha que sustentava a família. Ela tornou-se não apenas uma avó, mas um pilar de força e esperança para os seus netos, guiando-os com sabedoria e compaixão. A história que começou com o pesadelo de uma avó preocupada transformou-se num testemunho de resiliência e amor. Simone nos lembra que o amor é mais do que um sentimento, é uma ação, uma escolha diária de estar presente, de se sacrificar e de se comprometer com o bem-estar de quem amamos. O amor de uma avó é um presente precioso, um tesouro que ilumina as nossas vidas e nos ajuda a navegar nas águas turbulentas da existência com graça e dignidade.
Se você gostou da história, clique no botão curtir, e o outro vídeo que aparece na tela agora também pode ser bom para você. Vejo você no próximo vídeo.